Glória a Deus. Jeremias capítulo 2, versículo 27. Diz da seguinte maneira: todos acharam? Diz assim: que dizem ao pedaço de madeira: tu és meu pai, e a pedra: tu me geraste. Porque me viraram as costas e não o rosto, mas no tempo do seu aperto dirão: levanta-te e livra-nos. Onde, pois, estão os teus deuses, que fizestes para ti? Que se levantem, se te podem livrar no tempo da tua tribulação, porque os teus deuses, ó Judá, são tão numerosos como as tuas cidades. Só até aqui. Irmãos, essa passagem é um trecho de uma admoestação, de uma advertência de Deus através do profeta Jeremias. Deus enviou o profeta Jeremias para chamar a atenção do povo, advertir ao povo que havia se afastado dos caminhos dele. E no meio faz essa advertência, falando que eles deixaram de servir a Deus. Falou assim, eles não só me viraram o rosto, eles me viraram as costas. Esse povo deu as costas para mim, me ignorou completamente, e fez para si, e agora eles estão dizendo ao madeiro: tu és o meu pai, e a pedra: tu me geraste. Eu fiz esse povo, fui eu que formei, mas em vez de buscarem a mim, estão buscando imagens, esculturas, ídolos, outros deuses, em vez de buscar a mim. Aí Deus diz: mas eles vão ficar confundidos no dia da tribulação. Quando eles forem passar por dificuldade, naquele dia, eles dirão: eles virão atrás de mim. Deus advertindo o povo: quando vocês entrarem na tribulação, vocês vão vir atrás de mim, vão querer pedir a minha ajuda, porque naquele dia eu vou dizer: e cadê os seus deuses? Que eles se levantem, se é que podem, e livrem vocês, porque seus deuses são mais numerosos, vocês têm mais deuses do que cidades, de tantos deuses que já criaram para você. É um trecho de uma advertência. Na verdade, o ministério de Jeremias foi pelo menos 35 anos, o ministério, durante 35 anos, Jeremias advertindo o povo sobre o fato deles terem se afastado de Deus. Mas não é só o caso de Jeremias. Se nós pegarmos a Bíblia como um todo, se nós olharmos a Bíblia desde o começo de Gênesis e formos até Apocalipse, nós podemos resumir a história escrita na Bíblia, a história de um Deus santo, puro, amoroso, tentando se relacionar com um povo, relacionar com uma humanidade corrompida pelo pecado. Deus tentando chamar as pessoas, para atrair as pessoas pelo seu amor, e o povo, ora chegando para perto de Deus, ora se afastando de Deus por causa da sua natureza contaminada pelo pecado, se distanciando de Deus. Muitas vezes nós olhamos para a Bíblia e achamos que até que, olhando assim rapidamente, até parece que Deus é mau, que Deus está deixando que vir guerra, vir fome, vir peste sobre o povo, como uma forma assim, como Deus sendo mal com esse povo, entregando a guerra, entregando a morte, a destruição. Não. Na verdade, Deus tenta trazer a gente com amor. Somos nós que, pela nossa natureza corrompida, que terminamos nos afastando de Deus.
Aí no Novo Testamento você vê lá Paulo falando sobre uma guerra que há dentro de nós, entre o nosso espírito, que quer servir a Deus, e a nossa natureza humana, que ele chama de carne, que se desvia para a iniquidade e para o pecado. Mas o mais importante de tudo é que Deus não desiste. Deus não desiste. Por mais e mais e mais que o povo se afaste da presença de Deus, Deus não desiste. Houve uma época, já haviam passado, segundo a cronologia, 2000 anos, e a terra estava totalmente corrompida. E Deus disse: me arrependo de ter feito o homem, vou destruir tudo. Mas o mesmo texto diz que Noé achou graça aos olhos do Senhor. E aí, Deus mandou o dilúvio, mas preservou Noé e a sua família. Começar tudo de novo, mais uma chance. Depois do dilúvio, toda a humanidade, só sobrou a família do Noé, começou a repovoar a terra, e depois de um tempo já estava acontecendo os mesmos erros. O povo se afastando da presença de Deus, uns servindo, outros se afastando, mas Deus não desistiu. Deus continuou buscando o ser humano. Encontrou um homem chamado Abraão, que chamou de amigo, um amigo de Deus. E prometeu a Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, farei de ti uma grande nação. Da tua descendência farei um grande povo, e serão benditas todas as famílias da terra. E da descendência de Abraão surgiu o povo de Israel. E o povo de Israel, ora servia a Deus, ora se esquecia de Deus. Ora buscava ao Senhor, ora se afastava do Senhor. Se você pegar o livro de Juízes, se você ler o livro de Juízes, e espero que você leia, você vai ver uma coisa interessante no livro de Juízes, uma sequência. O povo normalmente estava assim: e o povo fez o que era mal aos olhos do Senhor, pelo que Deus os entregou nas mãos dos midianitas durante tanto tempo. E o povo foi oprimido lá pelos inimigos, e depois de um tempo, aí eles clamaram ao Senhor, se arrependeram, porque tinham se afastado da presença de Deus, e Deus levantava um libertador, alguém ali para libertar o povo, usava alguém ali para libertar o povo, e o povo passava a servir a Deus, voltava a servir a Deus. Mas passado um tempo, aquele libertador morria, passava-se mais um tempo, o povo voltava a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Aí novamente, Deus permitia que os inimigos voltassem a atacar o povo, a oprimir o povo. Aí o povo se arrependia, o povo pedia misericórdia, clamava a ajuda de Deus, Deus vinha, levantava outro libertador para livrar o povo. Jefité, Gideão, Sansão, libertadores para libertar o povo, mas sempre terminava da mesma forma. Chegava um momento em que o povo, depois que acabava o problema, estou falando de gerações, que passava-se um tempo, estava tudo calmo, tudo tranquilo, tudo ótimo. Para que ficar servindo a Deus? Para que buscar a Deus? Para quê? Não, vamos viver nossa vida, vamos aproveitar. Se afastava dos caminhos do Senhor e novamente se afastava da presença de Deus. E mesmo assim, Deus não desistia do povo. Deus não desistia deles. Até mesmo aqui, quando chegou em Jeremias, e que por 35 anos Deus profetizou: o fim vem, o fim vem, o fim vem, dizendo que eles iam ser atacados, que ia acabar com a nação, que ia destruir com tudo, mas eles permaneceram com o coração duro, não voltaram para Deus. Veio a Babilônia, destruiu a cidade, destruiu
a cidade de Jerusalém, acabou com o templo do Senhor, os que não foram mortos foram levados cativos, mas mesmo assim, Deus não desistiu do seu povo. Deus não desistiu da humanidade. Deus continuou buscando o ser humano. E você vê isso continuando, de geração, depois do cativo na Babilônia, o povo retornou para Jerusalém, voltou a edificar lá a cidade, edificar o templo, voltou a servir ao Senhor, depois veio novamente o povo a se afastar da presença de Deus, até chegar na época de Jesus, em que ele veio à terra, e ali você tem o conflito de Jesus contra os fariseus, contra aqueles que não queriam aceitar a boa nova do Evangelho, e continua até os dias de hoje, irmão, porque não mudou, isso não mudou, continua até os dias de hoje, mesmo debaixo da graça, da misericórdia, do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, o ser humano continua da mesma forma. Nós quando aceitamos Jesus, como mencionou Marquinhos, como mencionou Jones, que nós recebemos sim um novo coração. Recebemos sim um novo coração, uma transformação no nosso ser. Mas mesmo assim, dentro de nós, ainda tem essa natureza, essa contaminação do pecado, que se nós não lutarmos, não vigiarmos, não lutarmos contra ela nos vai nos afastar de Deus. Ela vai te afastar de Deus. Irmão, uma coisa que você pode ter bastante certeza, eu falo aqui com a maior certeza de que não é. Não existe uma pessoa, não existe um indivíduo, não existe um ser humano que possa por si só, de si mesmo, da sua própria qualidade, da sua própria natureza, andar firme na presença de Deus. Não há. Pela sua própria justiça, pela sua própria... Não, mas espera aí, tem o fulano de tal, tem o irmão fulano, o pastor fulano, a irmã ciclana, a missionária não sei quem, aquilo é um homem de Deus, aquilo é uma mulher de Deus, uma pessoa maravilhosa, incrível. Eu não estou mentindo, eu não digo que não seja, mas essa pessoa só é isso porque ela está andando na presença de Deus. Mas aquele ali é um santo homem de Deus, aquele ali, olha, você pode procurar, aquele ali, olha, realmente tem um coração piedoso, aquele ali é uma pessoa amorosa, porque ele está andando na presença de Deus, porque ela está andando na presença de Deus. Não é por causa da natureza, não é a capacidade dele próprio, não. É porque ele está em comunhão com Deus. Você vai olhar a vida da pessoa, você vai andar com a pessoa, vai perguntar, mas como você é assim? E você já nasceu assim, foi desde criança? Não. Ele vai dizer, não. Provavelmente, em muitos casos, a pessoa vai dizer, não, eu já fiz tanta coisa errada, eu já fiz tanta coisa errada nessa vida, eu já roubei, eu já matei, eu adulterei, eu fiz isso, eu me prostituía, eu usava drogas, eu sei lá mais o quê, mas um dia eu encontrei Jesus, um dia Jesus entrou na minha vida, glória a Deus, e foi só isso? Não. Ele vai dizer, eu oro constantemente, eu busco a Deus, eu clamo a misericórdia de Deus, eu ando na presença de Deus, eu busco sempre, eu estou sempre orando, buscando a graça e a misericórdia de Deus. Porque se essa pessoa, santo, maravilhoso, bondoso, piedoso, parar de buscar a presença de Deus, a natureza humana volta a crescer dentro dela. É uma verdade, irmão. É um fato. Você, não importa quem, imagine qualquer homem de Deus, qualquer pessoa, pensa o Ronaldo, que nem está aqui, posso falar mal dele à vontade hoje, a Dai. Mas é um grande homem de Deus, grande mulher de Deus, claro que é. Mas por quê? Estão sempre orando, estão sempre buscando a Deus, estão sempre andando na presença de Deus.
Para de orar para ver o que acontece. Para de buscar Deus para ver o que acontece. Para de buscar a presença do Senhor, de clamar a presença de Deus. Começa a natureza humana a florescer. A carnalidade brotar. Aí vem a arrogância, vem a soberba, vem o egoísmo, vem a inveja, vem a cobiça, vem a malícia, a maledicência, vem tudo que é de ruim, porque essa natureza está na nossa carne, irmão. E da mesma forma, a pessoa que às vezes você vê e fala, poxa, olha essa pessoa, olha, faz tudo errado na vida, como pode a pessoa fazer uma coisa dessa? Olha o fulano, olha a fulana, ela trai o marido, ele trai a esposa, olha essa pessoa, que criminoso, roubou aquela pessoa, matou a sangue frio. Se essa pessoa, com todos os piores defeitos, começar a buscar Deus, tiver um encontro com Deus, começar a buscar o Senhor, buscar verdadeiramente encontrar a Deus, buscar a Deus, encontrar com Deus, se deixar Deus, ter essa comunhão com Deus, como a palavra de Deus diz, que Ele diz, vinde e arguir-me, ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, eu os transformarei como a pura lã. Ainda que sejam mais vermelhos os seus pecados que o carmesim, eu vos farei alvos mais que a neve. Não importa o quanto a pessoa tenha errado, o quanto a pessoa tenha pecado, se ela buscar a Deus. Eu estou evitando aqui usar a palavra ter um encontro com Deus, para não pensar que é só aquele momento que a pessoa vem aqui na frente do altar e clama e fala, eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Não, mais do que isso, é a pessoa passar a ter uma vida de comunhão com Deus, de buscar, de andar na presença de Deus. Porque a pessoa sim, e infelizmente acontece, a pessoa uma vez, ela aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e entrega a sua vida ao Senhor, busca, anda na presença de Deus por um tempo, verdadeiramente, e depois se afasta. Infelizmente isso é possível. E se isso acontece, infelizmente acontece infelizmente com muitas pessoas, e volta a praticar as coisas erradas aí de fora, andar no pecado. Às vezes você encontra uma pessoa e ela fala, mas eu já fui da igreja, eu já fui crente, eu já estive na presença do Senhor, eu já andei com Deus. Ela fala, mas como? Mas e como se ela já andou na presença de Deus e agora fez isso? Porque a comunhão, ela parou de ter aquela comunhão pessoal com Deus, irmão. Aquele andar na presença de Deus. Lá em 1 de João, vou pegar aqui para não citar errado, mas primeira carta de João, Primeira de João capítulo 8, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Irmão, o próprio apóstolo
o apóstolo João, que andou com Jesus, aquele diz: se dissermos que não temos pecados, fazemos ele mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Porque nós somos falhos, a nossa natureza humana é falha, mas graças a Deus, que em Jesus Cristo e na unção do Espírito Santo, nós encontramos a força, a capacidade para andar em santidade nessa terra. Irmão, quando você está em comunhão com Deus, pode vir a proposta que vier, você vai dizer não. Quando você está em comunhão com Deus, irmão, pode ser o que for, que te ofereçam para sair da presença de Deus, você vai dizer não. Não interessa. Mas eu sou fraco, eu tenho uma fraqueza. Sim, você tem uma fraqueza, eu tenho uma fraqueza, todos nós temos uma fraqueza. E o Senhor diz: diga o fraco sou forte. Nele nós temos a força para vencer qualquer tentação do inimigo, seja ela qual for, irmão, seja tentação moral, seja uma tentação na nossa mente, no nosso sentimento, no nosso corpo, uma ira, uma revolta, uma mágoa, uma cobiça, não interessa o que seja que venha contra a sua vida, se você está andando, se você está em comunhão com Deus, você não cai. Você não cai. Bíblia diz, fala que Jesus, e é importante entendermos isso, e é importante repetirmos isso, que quando Jesus veio ao mundo, ele se despiu da sua glória e veio como um ser humano como nós. E em tudo ele foi tentado, sem jamais pecar. Por que ele não pecou? Porque ele era Deus. Não, ele estava ali, ele estava aqui como um ser humano, igual a mim, igual a você. Mas ele estava em comunhão com o Pai, ele estava em comunhão pela presença do Espírito Santo, que o mantinha firme, que o mantinha de pé. E essa mesma capacidade está disponível para mim e para você. A mesma capacitação está disponível para mim e para você. O Evangelho diz que Jesus, se não me engano é o de Mateus, que Jesus, após ser cheio com o Espírito Santo, ser batizado, o Espírito o conduziu ao deserto para ser tentado. E 40 dias ele jejuou, e passados 40 dias teve fome, e Satanás veio para tentá-lo. Mas ele estava em comunhão com Deus. Satanás tentou e não conseguiu dobrá-lo. Não conseguiu persuadi-lo. Mas ele era Deus? Não, ele estava ali como ser humano, como eu e como você, irmão. Isso foi escrito para servir de exemplo para mim e para você. Eu não sei qual é a luta que você passa. Eu não sei qual é a fraqueza que você possa ter na sua vida. Eu não sei onde que você é tentado. Mas não importa onde você seja tentado. Você é tentado. Eu também sou tentado. A pessoa que está do seu lado também é tentada. Todos nós somos tentados. De alguma maneira, de alguma forma. Não existe assim, não, fulano não tem esses problemas. Tem. Talvez não seja o mesmo que você. Talvez não seja o mesmo que eu. Mas todos nós somos tentados. Um dos nomes do diabo é exatamente esse, tentador. Que sempre nos tenta. Sempre tenta nos tirar da presença de Deus, nos fazer pecar, nos fazer transgredir, nos fazer cair. Mas se nós estamos na presença de Deus, irmãos, nós temos a capacidade e a força para vencer, para superar a tentação, para vencer, aliás, até evitar de sermos atacados pelo mal. A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém, mas antes, com a tentação, Ele nos dá o escape. Não veio sobre vós tentação maior do que possais suportar. Antes, com a tentação, Ele também
com a tentação, quando vem a tentação, ele dá o escape. Ele nos dá a capacidade, ele nos dá o caminho, a opção, a condição de nós fugirmos, escaparmos do nosso inimigo. E por que é importante dizer isso, irmão? Por causa da consequência. As consequências do pecado. Abre sua Bíblia, lá em Juízes, livro de Juízes. Juízes capítulo 6. É o 7º livro da Bíblia, lá no comecinho. Tem os 5 primeiros livros de Moisés, depois tem Josué, aí tem Juízes. Juízes capítulo 6. Glória a Deus. Juízes capítulo 6 está escrito assim. Olha, vou usar esse texto aqui para mostrar as consequências do pecado na nossa vida, na vida de uma pessoa. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Irmãos, olha só. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Se afastaram da presença de Deus. Esqueceram-se de servir ao Senhor. Deixaram de buscar a presença de Deus. Então, os inimigos tiveram condições de atacar. E quando o inimigo tem condição de atacar, ele não vinha pouquinho. Vinham os midianitas, os amalequitas, os do Oriente, vinham como gafanhotos, vinham com tudo e arrasavam com tudo. Fazendo uma comparação com a nossa vida. Irmãos, quando nós fazemos o que é mal aos olhos do Senhor, quando nós deixamos a presença de Deus, paramos de ter comunhão com Deus, e é aqui que eu quero que você preste muita atenção, irmão, porque a gente tem muitas coisas, entre aspas, muitas coisas que nos ocupam o dia, nos ocupam a nossa vida. É tanta preocupação, é trabalho, é escola, é família, é isso, é aquilo. E às vezes a gente começa a desleixar da nossa comunhão com Deus. Não, mas eu estou indo na igreja. Eu sempre gosto de falar isso. Eu estou buscando a Deus, estou indo na igreja. Irmão, mas o seu relacionamento pessoal com Deus. Aqui é o nosso relacionamento coletivo, nós nos reunimos para buscar o Senhor.
mas o seu relacionamento pessoal com Deus, porque uma coisa não substitui a outra. Do mesmo jeito, a pessoa que diz, eu não vou na igreja, mas eu busco a Deus na minha casa, eu sirvo a Deus na minha casa, eu busco a Deus, Deus conhece o meu coração, essa pessoa está errada, porque a Bíblia diz que nós temos que estar em comunhão, e é em comunhão que nós buscamos a Deus, que nós adoramos, servimos a Deus, somos edificados, somos fortalecidos e fortalecemos uns aos outros. Eu preciso de você, você precisa de mim. Então, a pessoa buscar em casa não substitui a comunhão na igreja. Da mesma forma, você que vem à igreja, porque eu estou aqui na igreja neste domingo, eu reservei esse tempo para buscar, para servir a Deus, cumprir a minha parte. Não. Como está o seu relacionamento pessoal com Deus? Você falou com Deus essa semana? Você tirou um tempo para buscar a Ele, para falar com Ele, para adorar a Ele, para apresentar a sua vida a Ele, seus problemas, agradecer a Ele pelo que Ele tem feito, conversar com Ele, pedir a direção dEle, a orientação dEle. E muitas vezes, não, estou muito ocupado, estou muito isso, estou muito aquilo, eu vou ver um vídeo aqui no YouTube, aqui, depois eu oro, eu tenho um negócio aqui, ver não sei o que, lá do WhatsApp, do Instagram, e é tanta coisa que toma o nosso tempo, irmão. Trabalho, escola, família, ou tantas outras coisas, trânsito. E outras coisas que nós colocamos na nossa vida, e nós deixamos Deus de lado. O primeiro texto que eu li falava sobre Deus falando através de Jeremias, falando que Deus falou assim, olha, vocês têm mais deuses do que cidades. Judá tem mais deuses do que cidades. Eles dizem ao pau, à madeira, tu és meu pai, e a pedra, tu me geraste. E não pense que ele está falando, se aplica só às figuras de imagens lá de santos, não, de ídolos. Quando a Bíblia fala sobre idolatria, é qualquer coisa que nós colocamos no lugar do Senhor. É errado você ter rede social? Não é. Errado é quando você dá mais valor a ela do que devia. É errado você ter Facebook? Não é. Errado você ter Instagram? Não é. YouTube também não é. Não é errado. Mas quanto tempo você passa nessas coisas? Será que o tempo que você está passando, você não está... Compara o tempo que você passa no YouTube e o tempo que você passa em oração. O tempo que você passa no Facebook ou no Instagram, ou qualquer uma dessas daí, e o tempo que você passa louvando ao Senhor. Não é errado você fazer essas coisas. Errado é você não reservar um tempo para o Senhor. Se fala assim, mas eu tenho pouco tempo. Então joga essas coisas fora e fica só com o Senhor. Joga essas coisas fora e fica só com Deus. Não dá, eu tenho pouco tempo, sei lá mais o quê. Joga fora e fica só com Deus. Busca só o Senhor. Eu sei de pessoas que até largaram o emprego, deixaram o emprego, porque era um bom emprego, porque era um emprego que ele tinha, suprir as necessidades, mas o afastava da presença de Deus. Tomava muito tempo da vida dele. E a pessoa tem que tomar a decisão, não, eu vou largar esse emprego e priorizar minha comunhão com Deus. Mas o que você vai fazer? Você é louco? Deus vai suprir. Deus vai dar um jeito. E a pessoa não morreu de fome. Mas eu estudo, trabalho, sei lá mais o que, não tenho tempo. Irmão, bom é estudar. Se formar, ter uma profissão, ter uma carreira. Mas até isso, se te afastar, se até a educação te afasta de Deus, e se tiver que escolher entre um e outro, escolha Deus. Mas a faculdade, irmão. A bênção de Deus, ela enriquece e não acrescenta dores. Eu estou fazendo faculdade e não tenho tempo de ir na igreja. Mas espera aí, se é bênção do Senhor,
Você vai conseguir ir na faculdade e ter o seu tempo de comunhão com Deus. Se a tua faculdade te afasta da presença de Deus, então essa faculdade não é de Deus. Se esse emprego te afasta da presença de Deus, esse emprego não é de Deus. E não interessa o quanto que ele paga. Não interessa a posição que você tem lá. Se o teu namorado te afasta da presença de Deus, não é de Deus. Se teu filho se afasta da presença de Deus, você está entendendo errado o propósito de Deus na sua vida com relação ao teu filho. Porque o teu filho é de Deus, mas você não está agindo da maneira correta. Teu filho é bênção do Senhor, mas ele não é maior do que o Senhor. Como o Ronaldo pregou aqui, creio que no domingo passado, que a bênção não pode ser maior que o abençoador. O filho é uma bênção, mas ele não é maior do que o abençoador que é Deus. O casamento, o namoro, qualquer outra coisa, os pais, não podem ser maior do que o Senhor na sua vida. Quando nós deixamos isso acontecer, nós estamos fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, e aí o inimigo ele pode agir na nossa vida. E aí o inimigo ele encontra espaço para nos oprimir, nos abater, nos quebrar, irmão. E como está aqui, os midianitas eles vieram com tudo. E sabe o que é mais engraçado? Que o texto que eu li fala que 7 anos se passaram. Levou 7 anos para esse povo acordar. Os inimigos vinham ano após ano, e o que eles fizeram? Vamos cavar covas, e covas no alto dos montes para nos esconder, vamos cavar cavernas para nos esconder, em vez de buscar Deus. E muitas vezes, nós continuamos sofrendo, apanhando, porque em vez de buscar Deus para solucionar o problema, e falar, poxa Senhor, eu errei. Pô Senhor, pisei na bola. Senhor, eu me afastei do Senhor. Eu fiz mal aos teus olhos, Senhor. A pessoa se esconde. Enquanto a pessoa se esconde, irmão, o inimigo continua atacando na vida dessa pessoa. Enquanto a pessoa se esconde, o mal continua agindo, irmão. Irmão, creia numa coisa, eu não sou pregador de teologia da prosperidade, mesmo porque esse termo nem existe. Mas uma coisa nós temos que entender, irmãos. Tem gente que prega de uma maneira meio doida mesmo. Esse negócio de dinheiro, casa, isso é bobagem. Mas entenda uma coisa, irmãos. Deus, quando Ele criou, você lê lá no capítulo 1 de Gênesis, que Deus criou os céus e a terra, criou o sol, fez separação, criou os animais, tudo. Criou todo esse universo, todo esse mundo que nós conhecemos. Aí Ele falou, agora eu vou criar o homem. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Aí Ele criou um homem e uma mulher. Um homem e uma mulher. Colocou e disse, crescei-vos, multiplicai-vos e sujeitai a terra. Irmão, Ele criou todo esse planeta aqui, do tamanho que ele é hoje, e entregou na mão de um casal. Hoje, irmãos, não fui eu que contei, mas hoje no planeta, no momento, tem pouco mais de 7 bilhões de pessoas. Mais de 7 bilhões de pessoas, quase chegando a 8. E tem espaço para todo mundo. Tem comida para todo mundo. Tem ar para todo mundo. Tem água para todo mundo. Se é mal distribuída, a culpa é nossa.
mas que Deus criou para 7 bilhões, tem espaço para todo mundo, tem comida para todo mundo. O que eu estou querendo dizer, irmão? Que Deus, por natureza, Ele é um Deus de abundância. A natureza de Deus é um Deus de abundância, não de escassez, não de miséria. Então eu não prego prosperidade, que Deus vai te dar uma Ferrari, sei lá mais o que, casa na praia, sei lá mais o que, não. Mas a natureza de Deus já é uma natureza de abundância. A própria natureza de Deus. Então aquele que anda na presença de Deus, como o povo de Israel, quando andava na presença de Deus, e Deus falava, que se andar na minha presença, vocês vão comer beber do leite e do mel da terra, do puro leite leite e mel. Habitará a terra que mana leite e mel, como ele falou através de Moisés. Comereis o melhor desta terra, está lá em Isaías. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Carlos e a Carol, domingo passado, eles deram testemunho do casamento deles, e desculpa porque eu não pude ir, mas de tudo que Deus fez na vida deles. Mas por quê? Porque eles andam na presença de Deus e vão continuar andando, né? Porque a natureza de Deus é essa. É abundância, irmãos. Quando você está andando na presença de Deus, não é porque ele achou mais bonitinho que os outros, não, porque a natureza de Deus, as coisas, quando você está andando na presença de Deus, as coisas vão dando certo na sua vida, as coisas vão acontecendo, naturalmente, porque essa é a natureza de Deus, irmão. Quando nós andamos na presença de Deus, as coisas vão simplesmente acontecendo. Deus vai nos livrando do mal, e Deus vai abençoando a nossa vida, vai abençoando a nossa colheita, vai abençoando o trabalho das nossas mãos, vai nos fazendo crescer e prosperar. Mas quando nós nos afastamos de Deus, é exatamente o oposto. Então, irmãos, é vital nós olharmos para a nossa vida individualmente e ver, peraí, como é que estou com Deus? Como está a minha vida com Deus? Não estou dizendo que você cometeu algum pecado grave, que você roubou, matou, não, mas como está a sua comunhão com Deus, irmão? Porque é aí que começa. Sabe, antes eu orava 1 hora, mas também não precisa tanto, né? 40 minutos, tá bom. 30, porque vai passar o jogo do Flamengo ou do Vasco. Não, 20 minutos tá bom, porque eu tenho que acordar cedo. Eu já orei ontem, para que eu vou orar hoje? Nem lembro se eu orei essa noite. É assim que começa, irmão. Um esfriamento leve e gradativo. Mas, como eu falei no começo da mensagem, independente de tudo isso, Deus não desiste da gente. Deus não desiste de mim. Por mais que eu me afaste dele, por mais que eu me distancie dele, Deus não desiste. Deus não desiste de você. Deus não desiste de nenhum de nós. E Ele vai continuar até o fim, porque Ele é eterno, mas nosso tempo aqui na terra é limitado. E até o fim Ele vai lutar por você. Até o fim Ele vai ficar te chamando. Até o fim Ele vai ficar te mandando Jeremias e Jeremias, te advertindo quando for necessário, te chamando a atenção, te falando, olha aí, presta atenção, levanta, você está prestando mais atenção a você está colocando outros deuses na sua vida.
Hoje está mais interessante ver postagem do Instagram, não sei de quem, do que ler a minha palavra, ver vídeos do YouTube, ver não sei mais o que, de Netflix e não sei lá mais quem que está chegando aí, do que andar na minha presença. Você pode essas coisas, mas não coloque elas no lugar que é de Deus. Não coloque nenhuma delas no lugar que é de Deus, irmão. Não coloque nada no lugar de Deus. Deus tem que estar em primeiro lugar na sua vida, na minha vida, porque, como eu falei, a nossa natureza é má. E se você não tomar cuidado, essa natureza vai crescer e vai tomar espaço na sua vida e vai te afastar de Deus. Certamente você deve conhecer, infelizmente, você deve conhecer alguém que ia na igreja e hoje já não vai mais, que buscava a Deus, que orava a Deus e hoje não está mais em lugar nenhum. Deus não desistiu dessas pessoas, mas o que Ele está dizendo para você hoje é para você tomar cuidado, para também não se tornar como uma dessas pessoas.